A Bíblia Sagrada, só para vocês terem uma ideia do que eu vou falar e por que eu vou falar nesse tema. Bem-vindo, Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita, principalmente o Novo Testamento, as epístolas, tanto as de Paulo quanto as gerais, elas foram escritas por problemas existentes nas igrejas ou nas cidades às quais elas se direcionavam. O apóstolo Paulo percebeu que dentro de Corinto havia muito problema, tanto na cidade quanto na igreja de Corinto. Tinha problema em relação à ceia, em relação à divisão na igreja, em relação à manifestação dos dons espirituais. E o que o apóstolo Paulo fala? Exatamente sobre os problemas que estão acontecendo na igreja. Pode ter acontecido, mas eu acredito que não. O apóstolo Paulo não ouviu a voz assim: meu servo Paulo, escreva sobre a minha ceia. Paulo, provavelmente ele não ouviu essa voz. Provavelmente ele não teve uma epifania. Ai, igreja de Colossos, eu preciso escrever sobre o problema do sincretismo religioso. Ele percebeu a necessidade, percebeu o problema, e o que ele fez? Escreveu sobre aquilo. No domingo passado, uma pastora dessa igreja chegou para mim e falou assim: pastor, nós precisamos falar sobre o Espírito Santo. E eu falei, ouvi, é verdade, precisamos falar sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo, na hora, colocou aqui no meu coração: próxima vez que você for ministrar, você vai falar sobre o Espírito Santo. E na quinta-feira, o pastor Selmar me chama no zap e diz: você pode pregar na igreja? Opa, que maravilha, já tenho a mensagem. Obrigado, pastora Roberta. Obrigado. João capítulo 14, versículo 16 e 17, diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Talvez um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada, no sentido conceitual daquilo que seria toda a manifestação da igreja, se encontra entre os capítulos 13 e 17 de São João. Talvez seja um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque Jesus está conversando com os seus discípulos, e ele está conversando apenas com os 12, não com os 70, não com aquela galera toda que acompanhava ele, apenas com os 12, que ele os chamou nominalmente. E ele começa a falar sobre algumas coisas que são até aquele momento inéditas. Ninguém jamais falou sobre aqueles assuntos. Os discípulos, durante os 3 anos que Jesus esteve com eles, não ouviram falar nada a respeito. Era algo completamente diferente que Jesus estava falando. Para que vocês tenham uma ideia, Jesus ele traz um novo mandamento. Capítulo 13, versículo 34. Quantos mandamentos tinha a lei? Quantos? 10. Esses 10 mandamentos foram transformados em quantos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que Jesus fez? Eu vou trazer um novo mandamento. Epa! Capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Antes, o referencial era o quê? O próximo. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ou melhor, desculpa. O referencial era você, correto? Você ia amar o outro como você ama a si mesmo. Não faça para o outro aquilo que não queira que façam com você. Já ouviu isso em algum lugar, né? Esse é o referencial.
O que Jesus faz? Tirou esse referencial. Agora o referencial sou eu, Cristo. Vocês vão amar os outros como eu amei vocês. Completamente diferente. O capítulo 15, versículo 15, Jesus traz outra coisa inédita. Até aquele momento, Jesus era chamado de mestre. E ele, em alguns momentos, se denominou Senhor. Cadê a turma dos adolescentes que eu estava lá hoje de manhã? Cadê a galera dos adolescentes? Levanta a mão aí, o pessoal que estava de manhã. Só tem um, não, tem lá atrás, tem lá em cima a galera, tem que olhar para cima, né? Valeu. Estava lá os adolescentes, e eles estavam falando sobre cristologia, e a pergunta do professor foi: por que nós sabemos na Bíblia que Jesus é Deus? Pergunta difícil, né? Os adolescentes estão aprendendo Bíblia, galera. Estão aprendendo Bíblia. Glória a Deus. E começaram as respostas e tal. E uma das respostas foi que Jesus se declarou Deus. Certo? E uma das declarações que Jesus fez em vários momentos era se autodenominar Senhor. Ué, mas Senhor é Deus? Espera lá. Nós estamos falando, Jesus, aqui ele tinha lá os seus 33 anos, segundo o calendário gregoriano, Jesus nasce no ano 4 a.C. Que maluquice, né? Mas é isso aí mesmo. 4 a.C. que começa a era cristã. Então ali devia ser mais ou menos o ano 29 depois de Cristo. No ano 27 antes de Cristo, o Império Romano é instituído. Roma começa em 753 a.C. como uma monarquia. Em 509 a.C. se transforma em uma república, os senadores romanos. E no ano 27 a.C. se transforma num império. E quando Otávio Augusto César recebe o império dos senadores, ele recebe o título de imperator, que quer dizer imperador. Só que o imperator, no latim, significa aquele que tem todo poder. Todo poder. A partir do ano 27, o imperador começa a ser adorado como Deus. Então, uma palavra no grego começou a ser destinada especificamente para o imperador. Que palavra era essa? Senhor. A palavra Senhor, no grego, é Kyrios. E quando a palavra Kyrios era falada, no tempo de Jesus, estava destinada à divindade do imperador. Só que quando Jesus se manifesta, chegou o verdadeiro imperador, irmãos. E ele se autodenomina Senhor. Eu sou Kyrios, o único que tem todo o poder nos céus e na terra. Aleluia! Os discípulos sabiam que Jesus era Senhor, era Kyrios, era Deus. Mas olha o que Jesus falou, irmãos. Se Jesus é Senhor, se Jesus é Deus, ele tem o quê? Servos. Ele tem súditos. Capítulo 15, versículo 15 de João. Olha só essa maluquice de Jesus. Só maluquice. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Queridos, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aleluia. Os discípulos não eram mais os servos do Senhor Jesus, agora eles eram amigos. Coisa linda, irmão.
percebendo a profundidade desse capítulo. Depois leia em casa, por favor. Jesus começa com uma aula prática, né? Lavando os pés dos seus discípulos, e aí vai. Irmão, é um absurdo de profundidade, de conceitos, que nós precisamos entender e viver isso. E aí, a partir do capítulo 14, Jesus traz uma nova realidade, algo completamente inédito. Jesus disse: eu vou enviar para vocês um outro Consolador. A palavra Consolador, no grego, ela é Parakletos. Você tem condição de repetir essa palavra, por favor? Parakletos. Guarda essa expressão grego. A gente não está aqui para ensinar grego, né? Quem ensina grego é o Anselmo, né? A gente está aqui, mas é importante esses conceitos na Bíblia. Porque a Bíblia, por que se fala tanto do grego, né? Para quem está chegando agora, a Bíblia no Novo Testamento ela é escrita em grego, tá? Porque o grego, naquela época de Jesus, era o inglês de hoje. Era a língua que era falada quase que mundialmente, tá? Então, a Bíblia é escrita nesse grego, chamado grego popular. O livro de Hebreus, parte do livro de Lucas, foram escritos no grego clássico. Mas a Bíblia é um grego muito popular, que era falado nas ruas, né? Então, por isso, nós temos muitas palavras que são interessantes entendermos o significado grego. E a palavra Parakletos, que é usada aqui, ela significa consolador, ajudador, advogado. A ideia disso tudo é que o Parakletos é alguém que está do lado de outra pessoa com o intuito de ajudar. Essa que é a ideia. Pode ser um consolador, pode ser um advogado, pode ser um auxiliador, e aí você pode ver em várias versões essas palavras se repetindo. Porque a ideia que está por trás da palavra Parakletos é alguém que está do nosso lado para nos ajudar. E Jesus disse: eu estou indo embora, falando como os adolescentes, vazei, só que eu não vou deixar vocês na podre, vou mandar um cara tão bom quanto eu, e o nome dele é Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Eu gostaria de falar um pouquinho nessa manhã sobre a pessoa do Espírito Santo, e o tema que eu coloquei exatamente essa expressão: bem-vindo, Espírito Santo. O Espírito Santo, deixa eu só abrir um parêntese aqui histórico. Tá? A igreja, depois de Jesus e depois de Atos dos Apóstolos, a partir do 2º século da igreja, ela começa a cuidar da teologia, que era chamada de ortodoxia, ok? Então, a igreja vai se reunindo para definir as questões teológicas que eram controversas. Só para você ter ideia, só no ano de 325, olha só, 300 anos depois de Cristo, é que a igreja define um negócio chamado Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. O Concílio de Nicéia. Só em 451, olha só, gente, 450 anos depois de Cristo, a igreja define a dupla natureza de Cristo. Jesus, ao mesmo tempo, é homem e, ao mesmo tempo, é Deus. Olha só, irmãos, 450 anos depois. Porque não era fácil, não, irmão. Até hoje, para a gente é difícil entender essas coisas, né? Você imagina aquela época da construção. Mas foi exatamente no ano de 381 que 3 cabeçudos, irmão, aqueles caras chegaram no céu, vou dar um abraço neles. Os nossos irmãos Basílio, nossos irmãos Gregório de Nissa
e o irmão do Basílio, Gregório de Naziâncio, né, o Nazianceno. São 3 caras que falaram e escreveram a doutrina do Espírito Santo. 381 depois de Cristo. E esses caras, eles compreenderam, irmãos, que o Espírito Santo é Deus, e além de ser Deus, é o Deus que está conosco agora. Vou falar uma coisa, isso é teologia, isso é história da igreja, e às vezes a gente não consegue captar isso. Mas eu quero falar para você assim, de forma simples. Não estou aqui para ensinar teologia, mas a gente precisa ter essa consistência, irmão. Quando eu falo, Jesus está aqui, irmão, aleluia, tu está sentindo a presença de Jesus. Na realidade, quem faz você sentir esse negócio no peito, essa vontade de correr, de gritar, de pular, de dar cambalhota, de chorar, não é outra pessoa a não ser o Espírito Santo. Quando você está em casa e de repente vem assim, pô, estou com uma vontade de orar. Às vezes dá uma vontade de orar assim do nada. É muito legal isso. Estou com a vontade de orar. Quem trouxe essa vontade para o teu coração, meu irmão? O Espírito Santo. Às vezes você briga com uma pessoa, né? De vez em quando a gente não deve, mas a gente briga, né? Fala o que não deve, fala mais alto, só Jesus, né? Por que a gente grita, né, irmão? Por que a gente grita com as pessoas, né, cara? Nossa. Mas grita, né? Aí, depois que você volta ao normal, aí vem um negócio no teu coração. Tu vacilou. Tu falou besteira pro teu filho. Tu falou bobagem para tua mulher. Por que tu gritou com teu marido? Vai pedir desculpa para ele. Quem é que fala isso, irmãos? Nosso coração é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E Jesus, ele falou para a gente como o Espírito Santo age, como o Espírito Santo trabalha, como o Espírito Santo atua. Qual seria, na época de Cristo, as funções, as atitudes do Espírito Santo? É sobre isso que eu quero pregar para vocês nesses 30 minutos que me restam. Já foram 20, irmão, só de introdução. Eu fui pregar numa igreja que tinha um contador, mas assim, do tamanho, sei lá, do telão na minha frente. Faltam, grandão, faltam. E aí veio o tempo contando. Eu falei, Jesus, isso não vai dar certo. Ainda bem que a IERC não chegou nesse nível. Capítulo 14, versículo 16, que a gente leu para vocês. O Espírito Santo, primeira coisa que ele é consolador. Você pode repetir? Consolador. Consolador. Consolador por quê, irmão? Porque ele consola. Porque nós estamos vivendo um tempo onde o capeta sabe que os dias dele estão contados. Estamos caminhando para o fim. E o que ele vai fazer? Ele vai desconstruir toda a ideia de Cristo. Irmãos, o que nós estamos vendo na nossa sociedade, isso acontece desde Jesus de Nazaré. Uma desconstrução social da pessoa de Cristo. Uma desconstrução social daquilo que é certo pelas Escrituras Sagradas. E às vezes nós, nesse momento de combate, de enfrentamento, de confronto, a gente fala, meu Deus do céu, parece que eu estou batendo, dando murro em ponta de faca, não é isso? Parece que tudo que eu falo não adianta, porque ninguém quer ouvir, ninguém quer falar, ninguém quer mudar de vida. E o que vai acontecendo? Às vezes nós vamos nos escondendo, recuando, ficando assim mais calado. Não, ninguém quer mesmo, então não adianta eu fazer tanto, falar tanto, me esforçar tanto, pregar tanto, ensinar tanto.
Não preciso tanta dedicação, porque os caras não querem mesmo. Não sei se aconteceu isso contigo em algum momento, irmãos. Mas é nesse momento que chega aqui do nosso lado o Consolador. E Ele segura a nossa mão. Ele aperta o nosso coração. Ele nos abraça e Ele diz no nosso ouvido: continua, que eu estou contigo. E às vezes nesse momento de fraqueza, vem uma pessoa falar com a gente. Aí diz: rapaz, graças a Deus te encontrei. Aí você, quanto tempo, é verdade? Se lembra daquela palavra que você falou comigo? Rapaz, isso tem anos, é verdade. Aquela palavra mudou a minha história. Quem é que trouxe esse amigo, essa pessoa, depois de tanto tempo, para falar contigo, no momento da tua fraqueza? Foi o Espírito Santo, para consolar o teu coração e dizer para você: continua, filho, porque a tua obra não é vã no Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós passamos reveses, perdas irreparáveis. Estamos atravessando isso na nossa igreja. Família pastoral passou por uma tragédia. E quantos passam por tragédias semelhantes? Por tragédias piores. Tantos cristãos hoje têm sido afetados por causa da perseguição. Provavelmente hoje irão morrer entre 15 a 30 cristãos por causa da sua fé, irmãos. Entretanto, o Paracletos, o ajudador, o consolador, o auxiliador, Ele está conosco, nos consolando. Aleluia. Eu não tenho dúvida que a família pastoral vai ser consolada, está sendo consolada, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida que você que passou uma grande perda, uma grande tragédia, você está sendo consolado e será consolado, porque o Espírito Santo está contigo, meu irmão. Eu não tenho dúvida disso. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas o Espírito Santo está ministrando diariamente ao teu coração, porque Ele é o Consolador. Aleluia, aleluia, aleluia. O versículo 17 nos vai trazer uma outra essência do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus em nós. Eita. Bom, que mistério é esse? Versículo 17 diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O capítulo 7 do livro de Isaías, versículo 14, o profeta, ele vai falar sobre o Messias, e ele diz acerca do Messias, o que viria, o enviado: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal, eis que uma virgem conceberá. Irmão, só um parênteses aqui rapidinho. Eu acho que o Isaías era completamente maluco, assim como os outros profetas, irmão. Porque o cara falar que uma virgem vai conceber é loucura. Porque se é virgem, não pode conceber. E se concebe, não é mais virgem. Ele disse que a virgem conceberia. Olha só. Então, se Deus te fala uma loucura, irmão, acredita, porque vai dar certo. Tá? A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E a gente vai lá para Mateus capítulo 1, 23, e o texto vai dizer: Emanuel será o seu nome, Deus conosco. Os discípulos não tinham nenhum problema de entender isso, porque isso já tinha sido profetizado, isso já tinha sido entendido. É o Deus conosco. Mas agora, Jesus está trazendo uma outra realidade, uma outra ideia. Não é mais o Deus conosco só. Agora, o Espírito Santo, o Consolador, o Paracletos, é o Deus em nós.
O que eles descobriram naquela conversa, que existe um nível superior, um nível além, um nível mais alto, um degrau superior. E esse degrau, esse nível, se chama Espírito Santo, porque agora Ele habita em nós. Por isso que quando você ora, você não ora para quem está do lado de fora, você ora para quem está do lado de dentro. Doideira, né? É isso aí, gente. Chega de ficar. Olha só o que eu vou falar para você. Eu quero que você entenda isso espiritualmente, irmão. Chega de ficar falando para uma pessoa, conversando com Jesus, como que ele estivesse do lado de fora. Ele está dentro de você, rapaz. Adolescentes, ele está dentro de nós. Jovens, Ele habita em nós. Quando nós oramos, não oramos para um Deus que está distante. Oramos para um Deus que habita o nosso interior. E o apóstolo Paulo vai confirmar isso para a gente. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ele habita na gente, irmãos. É por isso que no momento da fraqueza, no momento do pecado, no momento do deslize, parece que automaticamente acende a luz vermelha, né, irmão? Tum, pé, 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 pé. Ai, Jesus, ai, Jesus. E parece que está todo mundo vendo a gente, né? Tu pensou uma besteira, mas parece que você está... Será que... Não, irmão, fica tranquilo. O que aconteceu em você é porque o Espírito Santo, que é santo, ele acionou a sirene da santidade. Você não se pertence mais, você é templo do Espírito Santo. Que coisa linda, queridos. Quando Estevão estava morrendo, apedrejado pelo Sinédrio, capítulo 7 de Atos, ele disse de forma revelatória, o Altíssimo, versículo 48 de Atos, capítulo 7, o Altíssimo não habita, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Tem a galera da antiga aqui. Não tem muita gente da antiga na igreja não, mas tem, eu sei que tem. Sabia que há algum tempo o Brasil já não é mais o país dos jovens, né? Algum tempo. E agora, Brasil, essa rapaziada nova, adolescentes, jovens, que Deus abençoe vocês. Vou orar para que vocês um dia possam se aposentar, porque pelo jeito, o Senhor é bom, né? A gente ainda se aposenta, né? Mas tem gente que não vai se aposentar mais nesse país, não. É, forte isso, mas é verdade. Por quê? Por que não vai se aposentar que eu estou falando isso? Porque a quantidade de velhos vai ser muito maior do que a quantidade de jovens. É o que já está acontecendo hoje, né? Tem um site chamado Envelhecimento Brasil, que ele diz que o Brasil envelheceu em 20 anos, o que a Europa demorou 100 anos para envelhecer. Isso é muito sério, muito sério. Daqui a pouco vai começar a haver muita falta no mercado de trabalho brasileiro. Por isso, rapaziada, jovens, qualifiquem-se, qualifiquem-se. E a rapaziada mais madura, que quer um emprego melhor, qualifique-se, porque está faltando mercado. Hoje a gente não precisa mais fazer escola no Brasil, não precisa mais construir escola, porque a gente cada vez tem menos alunos dentro da escola, porque menos gente nasce no Brasil, cada vez mais. Só para vocês terem ideia, desculpa eu estar falando, estou falando para isso que eu estou dentro de sala de aula. Todo mundo dizia, quantos habitantes tem o Brasil hoje? 210 milhões, 215 milhões, 220 milhões. Saiu o resultado do censo do ano passado. Quantos habitantes tem o Brasil, segundo o censo 2022? Quem sabe? 203 milhões de habitantes. Censo
2022. 203. Porque está tão aquém dos números que eram aguardados. Porque o Brasil não está mais crescendo, gente. Os jovens não querem ter mais filhos. É verdade? Estou falando? Eu estou falando isso por quê, gente? Sim, entendi. Deus, Ele não habita em templos. Ele não habita em templos. Havia, e aí por isso que eu abri todo esse leque, havia uma música antiga, só os antigos que vão se lembrar. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Não canta não, para não quebrar, para não te denunciar. Deixa só eu pagar o mico. Quando Deus... Você lembra disso? Você se lembra? Irmãos, essa música é heresia. Heresia, irmão. Porque Jesus só está aqui porque você está. Quando você sai do templo, não tem razão Jesus ficar guardando parede, irmão. Porque você é o templo do Espírito Santo. Jesus não habita na IERC, Jesus habita nos membros da IERC. Essa que é a ideia. Então a gente precisa entender isso, porque o Espírito Santo habita em nós. Não é mais um templo. Essa nossa reunião é maravilhosa, irmãos, mas ela só é maravilhosa porque o Espírito Santo atua na tua vida. Atua na vida de quem prega, de quem canta, de quem dá a mão, de quem abraça, de quem recolhe os dízimos e ofertas. O Espírito Santo atua em nós. Aleluia. Terceira atitude do Espírito Santo que Jesus ensina aqui em João, é um capítulo 14 ainda, no versículo de número 26, diz o texto, 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará. Você pode repetir essa palavra? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Irmãos, quem nos inspira, quem nos revela, quem nos orienta, quem nos guia pelo caminho, quem nos ensina todas as coisas é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não se trata, irmãos, de um conhecimento de literatura, de ler um livro de teologia sistemática. Esse conhecimento é importante, é necessário, é muito importante. Mas o que o Espírito Santo traz é aplicar aquilo que você aprendeu, que você leu, que você ouviu ao seu dia a dia. É quando você não tiver com o pastor do lado, não tiver com mamãe do lado, não tiver com o professor da EBD do lado, e você for questionado sobre algo que você ainda parece que nunca ouviu, o Espírito Santo, porque lá é você e o Espírito Santo, filho. O Espírito Santo vai soprar assim no teu ouvido. Se lembra lá do texto? O texto não diz isso? Aquilo significa isso, isso, isso. E aí você abre a boca e cala todo mundo, resolve a questão, porque o Espírito Santo, ele nos ensina. Portanto, meu querido, em nome de Jesus, seja apegado ao Espírito Santo. Dê liberdade ao Espírito Santo. E como que você faz isso? Irmão, não tem fórmula mágica. Não tem 7 passos. Como você faz isso? Lendo a sua Bíblia, orando,
jejuando, estando em comunhão na igreja. É através disso que a sua sensibilidade vai aumentando lá no grupo de conexão, dividindo, repartindo, compartilhando a palavra de Deus. É ali que o Espírito Santo começa a trazer verdades ao teu coração. E quando chega na hora aonde tu está sozinho e tem que decidir, quem está do teu lado, irmãos, quem está dentro de você, é o Espírito Santo te guiando e te ensinando todas as coisas. Aleluia, aleluia. John Piper diz: estamos cegos para a majestade espiritual até que o Espírito nos faça ver. É Ele que abre os nossos olhos. Já teve essa impressão? Meu Deus, estava aqui na minha frente o tempo todo, eu já li várias vezes, mas agora fez sentido. Acho que todo dia quando a gente lê a Bíblia isso acontece, né, irmãos? Quem faz isso? É o Espírito Santo, que nos ensina, amém? Quanto mais nos enchemos da palavra de Deus, quanto mais temos compromisso com oração e com jejum, mais sensibilidade obteremos e o Espírito Santo terá maior liberdade para nos ensinar. Aleluia, aleluia. 4. João capítulo 16, versículos 7 e 8. O Espírito Santo, Ele nos convence. Diz o texto: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Deixa eu só pegar esse texto aqui rapidinho, irmão. Se eu não for, o Consolador não virá. Eu não sei se você já teve assim, essa impressão, esse sentimento. Eu queria tanto ter andado com Jesus. Já pensou eu como um dos discípulos de Jesus? Eu naquele momento, que coisa linda, ouvindo Jesus falar. Não sei se você já teve esse sentimento, já teve essa inveja santa do pessoal daquela época, achando que aquela turma tem alguma coisa a mais que você não tem. Achando que aquele pessoal experimentou alguma coisa superior a que você não experimentou. Eu quero dizer para você, se você tem esse sentimento, em nome de Jesus, nessa manhã, isso está sendo dissipado da tua vida, porque o Espírito Santo foi nos dado para que a presença dEle, Jesus, esteja constantemente na nossa vida. Nós não temos nada inferior aos apóstolos, aos discípulos, no tempo que andavam com Jesus, porque hoje nós temos o Consolador, que habita, que vive, que mora em nós, aleluia. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Gostei do enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu acredito, irmãos, que talvez essa seja a obra mais sublime do Espírito Santo, nos convencer que nós somos pecadores, que nós somos arrogantes, que nós gostamos de ser o dono da razão. Quem convence que a gente é invejoso, que a gente é consumista, que a gente é mesquinho, que a gente fica com picuinha um com o outro, fala mal do outro. Quem convence isso não é o pastor. Quem convence isso não é EBD. Quem convence disso, irmãos, é o Espírito Santo. Posso confessar pecado para vocês? Vocês não vão espalhar para todo mundo, não? Por favor. Eu acho que eu já falei aqui na IERC, mas como tanta gente nova, né? Eu sou filho único.
Sou filho único, mamãe me teve com 38 anos de idade. Então, naquela época, estou com 54 hoje, naquela época era uma idade bem avançada, né? Hoje tem gente tendo filho com 40, com quase 50, né? Já tem até um caso aí com 60 anos, já a mulher engravidou. Muito bem. Naquela época era uma coisa mais difícil. Então, o único temporão, né? O único e temporão. Então, eu fui criado com todo carinho, com todo amor, com todo... A minha mãe me deu muito afeto, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu tive o privilégio, a honra, de nunca ter levado o prato que eu comi para a cozinha. Sério. Isso não é brincadeira, não, irmão. Estão pensando nisso? Só que eu fui casar, né, irmão? Aquela coisa. Aí, foi assim, fui criado. Irmãos, o meu apelido na minha igreja, né, que eu fui criado, Assembleia de Deus São Cristóvão, é filhinho. É o filhinho da mamãe, literalmente, irmão. Profundamente mimado, profundamente. Lindo isso, né? Se você teve que levar o prato que comeu para a cozinha, só lamento por você, eu não precisei, né? Muito bem. Não fazia... não arrumava cama, nada disso, irmão. Minha roupa eu jogava no chão, minha mãe pegava e levava. Maluquice! Maluquice. Mas eu casei, né? Casei e você vai tentando se emendar. Aí, eu fui trabalhar numa agência, trabalhei muitos anos em banco. E aí trabalhei numa agência que eu tinha um gerente que era um cara muito especial, porque ele era um formador, né? E a agência se transformou em uma agência formadora, ou seja, todos os novos funcionários que entravam na região eram treinados pela gente, eu e o Antônio Carlos. E aí eu recebi, no banco a gente recebia feedback de 3 em 3 meses, e os meus feedbacks eram sempre muito bons, tanto é que ali eu consegui 2 promoções. Foi um momento muito especial, muito legal na minha vida. Está falando do ano de 2005, 2006, 2007. E um dia, um dos feedbacks, fechou o caderno, que era o caderno, né, que tinha lá as anotações, e tinha lá o computador e tal, e já colocava as informações no computador. E aí ele virou assim para mim e falou: Luiz, eu tenho que falar uma coisa para você, cara. Pois não, pode falar, Toninho. Você é um cara muito egoísta. Deixa para ele. Eu? Cara. Aí ele pegou um caderno de dentro, eu me lembro você hoje, eu me lembro o terno que ele estava vestindo aquele dia. Ele pegou um caderno de dentro, outro caderno de dentro da gaveta, e abriu assim. No dia tal, do mês tal, a gente recebeu um lanche de uma empresa que agradeceu, mandou um lanche para a gente. Sobrou muita coisa. Em vez de você perguntar para a sua equipe se o pessoal queria o lanche, você foi lá na cozinha e comeu sozinho. Aí virou a página. Caraca, isso que é gerente, né? Isso que é gerente. Isso que é gestor. Você quer ser gestor? Tem que ser assim. Abriu outra página. Isso. No dia tal, a gente recebeu vários cadernos, os cadernos bonitinhos do marketing, e veio para um funcionário que já tinha sido desligado. E aí, em vez de você perguntar se alguém queria esse caderno ou precisava, você levou para casa, cara. E aí começou a virar, eu olhando para o caderno, ele... Irmão, ele falou 10 coisas. 10 ou 12 coisas. E aí eu cheguei em casa, a Vânia vai se lembrar disso, falei: Vânia, vamos orar, que o diabo se levantou lá no banco. Aquele camarada quer me demitir, e ele não sabe como, e ele está arrumando história, dizendo que eu sou egoísta, filho do cão, demoniado. Eu pensava que ele era meu amigo, isso aí quer me destruir. E eu cheguei em casa, eu falei: você lembra disso? E aí ela, assim, sem entender muito: meu filho, vamos orar assim. Aí eu caí na bobeira, na asneira de orar. Aí eu fui orar, irmãos. Por que eu falo cair na asneira? Porque quando você vai orar, irmãos, o Espírito Santo está lá. E o Espírito Santo é que convence.
E aí o Espírito Santo foi falando comigo. Você vai de madrugada na geladeira comer o pudim que sobrou para o dia seguinte os teus filhos não comerem antes de você. Tem gente que está rindo, mas está se identificando. Sei disso. Você, lá com a sua mulher, que você diz que ama, que idolatra, você sempre se arruma primeiro e depois fica dizendo para ela, vamos embora, vamos embora. Por que tu não deixa ela se arrumar primeiro, que você é mais rápido? Irmão, o Espírito Santo me jogou no chão, passou com rolo compressor, depois deu ré, veio de novo, foi assim 12 vezes. E aí eu descobri, naquele dia, que eu não era, eu sou um egoísta. Porque eu fui convencido pelo Espírito Santo. Talvez você está olhando assim para mim, pô pastor, que isso? Você não é egoísta não, pastor. Tu quer gente boa demais. Tu ajuda a gente pra caramba. Toda vez que a gente liga para você, se atende. Eu mando minhas dúvidas e você responde. Que isso, pastor? É, filho, é porque todo dia eu peço a Deus, Senhor, Espírito Santo, me ajuda. Porque eu quero que tu apareças na minha vida e os meus defeitos sejam jogados lá embaixo. Mas no dia que eu não estou debaixo da ação do Espírito Santo, quem é que volta? O egoísta. Eles não vão espalhar isso para muita gente, não. Quem é que me convenceu? Foi o Toninho. Eu tenho certeza que ele foi usado por Deus, eu tenho certeza. Depois a gente começou a conversar sobre isso, a gente ria pra caramba. Até hoje a gente tem um contato, saí do banco já mais de 8 anos, e a gente tem contato. Ele é instrutor de parapente hoje, muito doido, e ele fica e ri. Pô, Luiz, aquele foi o feedback mais difícil que eu dei na minha vida, porque você é um cara que eu amo, que é um excelente funcionário, mas você é um egoísta desgraçado, cara. E eu precisava falar, só que ele não falou dessa maneira, né? Eu só tirei o que ele falou, né? Você sabe muito bem, né? Mas é verdade, irmãos. E quando eu fui para a oração, o Espírito Santo me convenceu. O Espírito Santo me convenceu. Quero dizer para você, em nome de Jesus, irmão, faltam 45 segundos. Eu já falei 50 minutos. Jesus é eterno. Preste atenção, em nome de Jesus. Terminando mesmo. Preste atenção. Em nome de Jesus. Você tem muito defeito, cara. O pecado te deixou desse jeito. Tem gente que diz assim, eu sou desse jeito mesmo. Gosta quem gostar. Já viu isso, irmão? Você não é desse jeito, não. Quem te fez assim foi o pecado. Foi o pecado. Mas quando o Espírito Santo, ele entra, ele te convence do pecado, da justiça e do juízo, e te faz ser de verdade uma nova criatura em Cristo Jesus, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Aleluia, 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 aleluia. E o último ponto que eu quero falar para vocês, capítulo 17 de João. O Espírito Santo, ele produz unidade. Unidade. Capítulo 17 de João, versículo 20, versículo 21. Diz assim, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos 2 pedidos de oração de Jesus. 2 pedidos de oração. Jesus fez 2 pedidos de oração. Então, se você tem vergonha, assim, poxa, eu estou pedindo de oração demais, né? Fica tranquilo que Jesus também pediu oração, tá bom? Então, pode pedir oração à vontade. Em Lucas, capítulo 10, versículo 2, Jesus pede oração. E Jesus disse,
Grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros, trabalhadores, obreiros para a sua seara. Primeiro pedido de oração de Jesus. E o segundo pedido de oração a gente acabou de ler. Não rogo somente por estes, os discípulos que estavam naquele momento, mas por todos aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. A hierarquia foi incluída naquela oração de Jesus. E qual é o pedido de oração pela hierarquia? Qual é o pedido de oração de Jesus pela turma desse tempo? Para que todos sejam um, ó Pai, como tu o és em mim. E quem é que produz essa unidade, irmãos? Quem é que produz essa unidade? Todo culto a gente diz quem produz a unidade. Todo culto, no final do culto, o pastor levanta a mão e diz: mãos postas, estenda as suas mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e o que, irmãos? A comunhão, koinonia em grego, a consolação, porque é o Espírito Santo, do Espírito Santo. Quem é que produz unidade, irmãos? O Espírito Santo. Quem faz eu aguentar o Elcemar, irmãos? Flamenguista. Irmão, ele estava torcendo contra o Fluminense, irmão. E mandando zap para mim, irmão. Eu falei: vai cuidar da tua família, rapaz, me deixa em paz. Mas eu amo esse cara. Por quê? Porque o Espírito Santo nos une. Flamenguistas e tricolores unidos pelo Espírito Santo. Irmão, tu conhece gente mala? Eu conheço muita gente mala. Muita gente. Eu acho que eu conheço mais gente mala do que gente maneira. Mas, irmão, a gente está junto com os mala, porque o Espírito Santo nos une. Aleluia! 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 Eu falo de gente mala, eu sou muito mala. Meu Deus do céu, sua avó que sabe como eu sou mala. Quando Jesus ele pediu unidade da igreja, com certeza, eu quero que vocês sejam um. Olha, deixa eu assim, dar mais 10 minutinhos, eu termino. Jesus, eu quero que você perceba a profundidade que Jesus quis dizer. Eu e o Pai, nós somos um, ok? Eu e o Pai um. Qual é o nome disso? Pai, Filho, Espírito Santo. Qual é o nome disso? Trindade. Eu e o Pai somos um. Assim como eu e o Pai somos um, eu rogo que vocês sejam um, como nós somos um. O que Jesus está querendo dizer é que a sua igreja vai revelar a Trindade através da sua comunhão. Está percebendo essa profundidade que Jesus quis dizer para a gente? Ninguém entende a Trindade. Você vai falar de Trindade, a igreja está falando há 1700 anos o que é Trindade, e a gente não consegue entender, irmão. Não consegue entender e não vai entender, porque eu estou falando que o Pai é Deus, o Filho, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Glória a Deus. Então são 3 deuses, não, é um só. Então quer dizer que os 3 se unem. Não, é separado. O Pai é uma pessoa separada, o Filho é uma pessoa separada, e o Espírito Santo. Então são 3 deuses. Não, é um só, irmão. Não dá. Você vai lá no seminário, a gente vai falar, vai explicar, né, irmão? Como a gente explica a Trindade? Como a gente explica a Trindade? Através da igreja. Aqui tem pobre, aqui tem rico, aqui tem mala, aqui tem gente boa, aqui tem gente 7-1. Tem, irmão, tem. Aqui tem gente que não gosta de trabalhar. Tem, irmão, tem.
conheço alguns. Aqui tem tudo isso, irmão. Aqui tem o cara que se esforça pelos outros, sabe, trabalho em grupo, aquele cara faz o trabalho sozinho. Aqui tem gente assim, irmão. Aqui tem gente que fica com raiva por qualquer coisa. Tem gente do mimimi aqui. Tem bastante, irmão. Mas a gente não vai deixar ninguém pelo caminho, porque nós revelamos a comunhão de Deus, porque somos a trindade revelada de Cristo. Isso é a igreja. Aleluia, aleluia. É por isso que os malas são bem-vindos a ERC, os malucos são bem-vindos a ERC. Ai, Jesus, são bem-vindos sim. Porque, irmãos, isso é igreja. Isso é igreja. Eu tenho muito medo quando a igreja começa a se elitizar. Isso é uma crítica que eu faço. Tem muita gente lá fora que olha aqui pra gente. Que igrejão, não é para mim não. Essa igreja é para você, meu irmão. Essa igreja é para você. Porque aqui nós somos um, Senhor. Aleluia. Ministério de louvor, por favor. O Espírito Santo, ele se manifesta no dia de Pentecostes. Foi a primeira vez que o Espírito Santo foi derramado. Antes do Pentecostes, capítulo 2 de Atos, o Espírito Santo, ele era manifesto em algumas pessoas. Que pessoas? Profetas, reis e sacerdotes. E em um momento na história de Israel, sobre os juízes de Israel, Sansão dizia, né, o texto dizia, o Espírito do Senhor se apossava de Sansão. Então, basicamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo só foi derramado para 3 pessoas. 3 tipos de pessoas: reis, profetas e sacerdotes. E quando o profeta Joel, de uma forma muito louca, de uma forma muito descompensada, irmão. Por isso que eu gosto de profecia, irmão. Profecia é maravilhoso. O profeta Joel diz: nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ué, mas todo mundo vai ser sacerdote? Todo mundo vai ser profeta? Todo mundo vai ser rei? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos, já estou chegando nessa, viu, pastor V? Já estou assim, 54, aleluia, estou chegando lá. Irmão, o dia que eu fizer os meus 60, 65, nossa, eu vou exigir tudo que o velho pode. Vou entrar na frente na fila, vou assim, irmão, estou esperando esse dia, irmão. Os velhos terão sonhos. Quem sonha não é velho, irmão, quem sonha é jovem. Não é isso? Como que o velho vai sonhar? Está morrendo, vai sonhar para quê? Quando o Espírito Santo, ele é derramado, os velhos sonham. Está entendendo isso, gente? E aí o profeta chuta o balde, chuta de vez, até sobre os escravos, sobre os servos e sobre as servas, Deus derramará do seu Espírito. E aí os discípulos se reuniram durante 10 dias, um cenáculo, um galpão. E no 10º dia, quando naquele dia era exatamente o dia da festa de Pentecostes, que era conhecida a festa das colheitas, onde o povo levava os primeiros frutos da terra para o Senhor, houve-se naquela casa, naquele cenáculo, naquele galpão, um som como um vento, só que a casa estava fechada, e o vento entrou com as janelas fechadas, e de repente esse som era como um vento impetuoso,
veemente. E esse vento trouxe línguas repartidas como de fogo, que repousou sobre a cabeça de cada um deles. E eu gosto demais do versículo 4 do capítulo 2 de Atos, que o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo. Não sobrou ninguém fora da festa. A galera fez tanto barulho, tanta muvuca, que chamou a atenção da turma que estava do lado de fora, estavam participando da festa. E aí vieram: o que está acontecendo? São 9 horas da manhã, os caras estão bêbados, o que está acontecendo? E aí Pedro abriu a porta, cheio do Espírito Santo. Varões e irmãos, vocês estão vendo aqui, não é bebedeira não. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da promessa de Joel. O cumprimento da promessa de Joel. Nos últimos dias, todos nós, adolescentes, vocês são alvo. Crianças que estão lá embaixo, vocês são alvo. Velhos que estão achando que já fiz o que tinha que fazer, vocês são alvos do Espírito Santo. Igreja, IERC, ele veio para a gente. E todos foram cheios do Espírito Santo. Eu sonho, já estou quase velho, né? Então já posso sonhar. Eu sonho com uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos. Eu sonho. Por que eu sonho? Porque eu ainda não vi. Eu ainda não vi, Tati, felizmente. Por que é uma igreja cheia do Espírito Santo? É uma igreja que está unida. Não tem um ministério A, B, C, D, E, não. É todo mundo junto sempre. Junto e misturado. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que ensina. É uma igreja onde cada crente é profeta de Deus. Porque está cheio do Espírito Santo, e quando ele for questionado, ele vai responder: cheio do Espírito Santo. É uma igreja que é consolada. Irmão, uma igreja no Rio de Janeiro tem que ser cheia do Espírito Santo, irmão. Porque é o que a gente vive, a gente não pode mais andar na cidade de noite. Loucura, né? É, irmão. Nossa realidade. Vai melhorar? Não sei, irmão. Pode melhorar, pode não melhorar. Mas independente que vai melhorar ou não, nós seremos consolados pelo Espírito Santo. Está entendendo isso, gente? Eu sonho. E eu louvo a Deus porque na presença do Senhor sonhos se transformam em realidade. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé nesse momento.